E aí, pessoal, tudo certinho? Bom, nessa aula aqui a gente vai resolver alguns exercícios referente à condição de equilíbrio químico, porém, são aqueles exercícios onde a gente precisa usar a famosa tabelinha, ou seja, quando você não tem a condição unicamente do equilíbrio, geralmente você tem o início, o meio e o fim. Então vamos começar falando exatamente sobre isso. É, Como que eu devo analisar a estequiometria de um equilíbrio químico? Eu tenho que pensar que sempre vai existir um início, um meio e um fim do processo. O que exatamente seria o início? Bom, o início é o momento qual você mistura todos os participantes da reação, tá joia? O que seria o meio? O meio é o momento o qual os participantes reagem entre si. E o fim seria o estado de equilíbrio atingido, ou seja, o momento qual os reagentes se transformam em produtos, os produtos se transformam em reagente e a reação se torna equilibrada, tá joia? Eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma geral como que funciona a tabelinha. Bom, essa tabelinha ela está sendo elaborada tanto no conceito mol por litro como no conceito pressão, né? Então a gente vai se concentrar aqui em Kc e Kp, tá joia? Considere uma reação hipotética, onde no início eu tenho N1 de A, N2 de B, tudo bem? O N1 pode ser tanto molaridade ou uma unidade de pressão. Bom, eu não sei o quanto vai reagir. Eu não sei o quanto o A vai perder, o B vai perder, ou o C vai ganhar, o D vai ganhar. Porém, eu tenho a proporção estequiométrica. E conhecendo a proporção estequiométrica, eu posso trabalhar em função de uma incógnita, que aqui eu vou chamar de X. Então perceba, se a reação é 1 do A com 2 do B para 3 do C para 1 do D, eu posso falar que o A vai perder um X, assim como o B vai perder 2x, o C vai ser produzido na quantidade 3x e o D será produzido na quantidade 1x, tá joia? Bom, o fim do processo. O fim do processo é o equilíbrio atingido, é a relação do início com a reação. Então, para o A, o que eu vou ter? Eu vou ter N1 menos X. Para o B, o que eu vou ter? Opa, para o B, o que eu vou ter? Eu vou ter N2 menos 2x. Para o C, eu vou ter 0 mais 3x. E para o D, eu vou ter 0 mais x. Tudo bem até aqui? Bom, aí a gente pode então trabalhar com as constantes de equilíbrio, né? Porque para a gente trabalhar com Kc e o Kp, lembre-se, você precisa disso aqui, ó. Você precisa da condição do equilíbrio, não é simplesmente pegar os dados do enunciado, né, e já ir substituindo. Então, primeiro vamos escrever. Para Kc seria concentração molar, tudo bem? Então, as incógnitas N e X estão em mol por litro, e Kp, unidades de pressão. N e X estão em atm, milímetro de mercúrio, enfim. Então, para Kc, vamos escrever lá, produto sobre reagente. Então, a gente vai ter C ao cubo, em concentração, D elevado a 1, dividido por A elevado a 1, dividido por B ao quadrado, tudo em concentração molar. Agora, para o Kp, seria a mesma coisa, só que ao invés de concentração, unidade de pressão parcial. Então, eu vou ter o que para o Kp? Eu vou ter pressão de C ao cubo, vezes pressão de D elevado a 1, dividido pela pressão de A elevado a 1, dividido pela pressão de B ao quadrado. E aí, pessoal, entra a seguinte relação. Por que a gente montou toda essa tabelinha? Porque eu preciso dessa condição, da condição do equilíbrio. Então basta fazer a substituição em qualquer uma das condições aqui que vai dar certo, beleza? Então vamos fazer lá, ó, para o C, o que eu tenho? Eu tenho 3x, então vou colocar aqui, ó, 3x ao cubo. Para o D, o que eu tenho? Eu tenho x, então vai ser x elevado a 1. Para o A, o que eu tenho? Eu tenho N1 menos x, o expoente é 1, então N1 menos x elevado a 1. E para o B, eu vou ter N2 menos 2x, cuidado que é ao quadrado, tá joia? Bom, nem sempre as equações serão fáceis de ser resolvidas, isso aí vai depender do nível de questão que você está trabalhando, beleza? Vejamos alguns exemplos. Primeiro caso, a temperatura constante em um volume de 5 litros tem-se 6 mol de HI gasoso
E após certo tempo, o equilíbrio é atingido entre HI, H2 e I2. A reação está aqui, pessoal. No equilíbrio, observa-se a existência de meio mol de I2. Calcule Kc. Bom, se ele está pedindo Kc, pessoal, eu preciso das concentrações molares. Notem que o número de mol está separado do volume, eu preciso dessa relação. Então, HI, no início, eu tenho 6 mol dividido por 5 litros. Então, eu tenho 1,2 mol por litro. Agora, o I2, ó, o I2 ele já está no equilíbrio. Tá vendo aqui no enunciado? Eu tenho meio mol em função dos 5 litros. Então, a concentração vai ser meio mol dividido por 5 litros, que é 0,1 molar. Aí a gente pode montar a tabelinha tranquilo, ó. A gente já está dentro das unidades, eu posso trabalhar agora só com os valores numéricos. Então vamos lá, o que eu tenho no início? Eu tenho só o HI, 1,2, correto? O que eu tenho de H2 e I2 no início? Toma muito cuidado, pessoal. Eu não tenho nada de H2 e I2 no início. Esse I2 é no equilíbrio, então eu vou colocar que eu tenho 0 e eu tenho 0. Tudo bem? Bom, a reação vai se processar como? O HI vai perder e o H2 e o I2 vão ganhar, tá joia? Então, em função de x, eu posso falar que se a proporção é 2 para 1, o HI perde 2x, o H2 ganha x e o I2 ganha x, tá joia? Agora a gente pode, então, chegar na condição do equilíbrio, que para o HI vai ser 1,2 menos 2x, para o H2 0 mais x e para o I2 0 mais x. Então vamos deixar tudo isso escrito ali na tabelinha, beleza? E aí temos que ele me deu a condição do I2 no equilíbrio, não é verdade? Então se eu tenho que o x é o equilíbrio para o I2, e isso vale 0,1, eu já tenho o valor da incógnita, correto? Vamos fazer a substituição aqui dos valores, e a gente vai ter então as concentrações molares no equilíbrio. Escrevendo a constante de equilíbrio, produto sobre reagente, concentração de H2 vezes concentração de I2, dividido pela concentração de HI, cuidado, ao quadrado, beleza? Fazendo a substituição com os valores obtidos, nós teremos então 0,1 para o H2, que multiplica 0,1 para o I2, dividido por 1 ao quadrado, e a gente chega aí na constante de equilíbrio. Beleza? O primeiro exercício? Vamos seguir que tem mais. A temperatura constante, mistura-se um mol de N2 com um mol de O2. O volume é 2 litros. Reparem, mol separado de volume, né? Quantidade de matéria separada de volume. A reação evolui produzindo NO. O equilíbrio é atingido com Kc igual a 4. Calcule a massa de oxigênio em gramas no equilíbrio e ele me dá a massa molar. Pessoal, eu vou ter que trabalhar com Kc, obviamente, então eu já vou deixar anotado aqui que eu tenho o N2 e o O2 no início e já vou deixar isso em concentração, tá joia? Então, 1 dividido por 2, então eu vou ter lá 1 mol dividido por 2 litros, meio mol por litro, e para o O2 mesma coisa, 1 mol dividido por 2 litros, meio mol por litro. Então tá aí a nossa tabelinha, a gente vai substituir os valores aqui e a unidade agora já está respeitada, né? Então a gente pode seguir tranquilo. Então no início eu só tenho N2 e O2, vou colocar o que eu tenho lá, meio mol por litro, só os valores numéricos, que a gente já conhece a unidade, e eu não tenho nada do produto, ele não fez menção sobre isso. Seguindo a proporção estequiométrica, 1 para 1 para 2, o reagente perde, então em função de x eu perco x, o O2 em função de x perde x, e o NO, cuidado, em função de x é produzido na quantidade 2x, beleza? Agora a gente vai relacionar aqui o equilíbrio, meio menos x, 0 mais 2x. Deixa tudo anotadinho aqui na tabela. E aí, pessoal, a gente pode então trabalhar com a constante de equilíbrio, que vai ser concentração de NO ao quadrado, dividido pela concentração de N2 e dividido pela concentração de O2. Bom, o que eu tenho? Eu tenho esses valores, eu ainda não sei o valor de x, não é igual ao exercício anterior, mas eu sei o valor da constante de equilíbrio. Então eu vou inicialmente fazer a substituição, ó, vai ser 2x ao quadrado, tá joia? Vai ser meio menos x para o N2 e meio menos x para o O2, e isso tudo vale 4. Bom, pessoal, aí tem que fazer o quê? Resolver a equaçãozinha, né? Você pode manter aqui, ó, a base, somar os expoentes vai dar quadrado, quadrado com quadrado, vira raiz, raiz de 4 é 2, e aí só seguir até isolar o x, tá joia?
Bom, agora a massa de oxigênio no equilíbrio. Qual que é a massa de oxigênio no equilíbrio? É isso aqui, ó, meio menos x. Cuidado que o x é o quê? Mol por litro, e a gente está num volume de 2 litros. Se eu quero massa, eu posso já falar que 32 gramas está para 1 mol. E eu sei que meio menos 0,25 mol está para 1 litro, ó, é mol por litro, tudo bem? Eu só segui essa condição e respeitei a unidade. E aí eu sei que o volume é de 2 litros, só fazer a substituição, a gente cancela litro, a gente cancela mol e a gente vai ter massa. Beleza, galerinha? Vamos seguindo. Olha lá, quantidades estequiométricas de SO2 e O2 reagem produzindo SO3. Em dada temperatura, o equilíbrio é estabelecido. A pressão total é de 2,5 atm, sendo a pressão de SO3, a pressão parcial de SO3 no equilíbrio igual a 1 atm, determine Kp. Bom, então um exercício sobre constante de equilíbrio envolvendo pressões parciais, correto? Bom, ele está falando que é a quantidade estequiométrica que vai reagir, então a gente vai considerar que eu coloquei, por exemplo, 2 mol e 1 mol para reagir, tudo bem? E vamos ver o que a gente tem. Bom, inicialmente, o que eu posso fazer, pessoal? Eu só posso montar a tabelinha, não tenho o que fazer, na verdade. Eu tenho que analisar o início, o meio e o fim. Então, início, reação, equilíbrio. No início eu tenho o quê? A quantidade estequiométrica. Bom, lembrando que o número de mol é diretamente proporcional à pressão. Então, eu vou falar assim, ó, para o SO2 existe, inicialmente, 2P de pressão e 1P para o O2. Nada ainda para o SO3, estamos no tempo zero. Então, quantidade zero produzida. Agora, essa pressão aqui do SO2 vai diminuir, a do O2 vai diminuir, do SO3 vai aumentar. Por quê? Porque eu vou perder mol aqui, ganhar mol aqui. Se é diretamente proporcional, diminui, diminui, aumenta, beleza? Mas eu não posso usar a mesma incógnita, então eu vou trabalhar em função de x. Perde 2x, perde x, ganha 2x. Então a gente vai perder 2x, perder x e ganhar 2x. A condição do equilíbrio, 2p menos 2x. Para o O2, P menos X. E para o SO3, 0 mais 2X. Pessoal, cuidado com uma coisa. Ó. Ele está me dando aqui ó, a pressão total no equilíbrio. Concordam comigo? O que é pressão total? É o somatório de todas as pressões parciais existentes, não é verdade? E ele ainda fala que a pressão parcial do SO3 no equilíbrio é 1 atm. Então, aqui como a gente tem duas incógnitas, vai dar um sisteminha. Então a gente vai escrever primeiro a relação da pressão total, correto? Ó, somando tudo o que eu tenho no equilíbrio, isso tem que dar 2,5 atm, e vou escrever ainda que para o SO3, 2x é igual a 1 atm, correto? Resolvendo o sisteminha, a gente vai achar o valor de x e o valor de p. Beleza? Encontrei x, encontrei p, eu faço a substituição na condição do equilíbrio, porque ele quer chegar em Kp. Então eu preciso dessas pressões aqui, ó. Então fazendo a substituição em todos eles, nós teremos os valores numéricos e basta escrever Kp igual pressão de SO3 ao quadrado, dividido pela pressão de SO2 ao quadrado, dividido pela pressão de O2. Substituindo os valores, teremos 1 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado também, e dividido por meio, tá joia, pessoal? Calculou, chegou em Kp. Belezinha? Um último exercício para vocês. Mistura-se 1 mol de H2 com 1 mol de F2 com 1 mol de HF, mol por litro na verdade, né? Então já estamos na condição de concentração molar, beleza. Sabe-se que a constante de equilíbrio em dada temperatura é 0,04. Determine as concentrações em mol por litro de cada espécie no equilíbrio. Galera, esse exercício é um pouquinho diferente. Vocês repararam que em todos os anteriores eu sempre começava com reagente e não tinha nada de produto? Bom, aqui ele está misturando tudo, ó. Ele mistura reagente, que é o H2 ou F2, ó, mas mistura também produto. Então eu vou ter um rearranjo para a esquerda ou para a direita. Bom, quando você não sabe o lado o qual o equilíbrio vai ser deslocado, você tem que trabalhar com a constante de equilíbrio. Então a gente vai trabalhar inicialmente com o quociente de reação. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir se eu estou acima desse valor ou se eu estou abaixo, tá joia? Então, o que eu tenho? Bom, hipoteticamente, a reação
e eu tenho essas concentrações. Vamos descobrir se a gente está ou não está no equilíbrio. Então, escrevendo lá a constante, ó, HF ao quadrado, dividido por H2, dividido por F2, beleza? E eu vou substituir os valores que ele deu no enunciado, tudo bem? E vocês já vão entender o porquê disso. Ó. Vai ficar 1 ao quadrado, dividido por 1, que vai dar 1. Significa que, bom, o 1 é maior que 0,04, correto? Para chegar no equilíbrio, eu tenho que diminuir 1. Matematicamente, como que isso funciona? Ou eu aumento o denominador, ou eu diminuo o numerador. Mas aqui as duas coisas vão acontecer simultaneamente. Por quê? Porque o seu denominador representa os reagentes. O seu numerador representa os produtos. Então, se o reagente perder, o produto ganha. Se o produto perder, o reagente ganha. Como eu quero diminuir, então agora quem vai perder é o produto, quem vai ganhar são os reagentes, beleza, galera? Vamos seguindo então. O que eu tenho lá no início de tudo isso? Eu tenho o H2F2 e eu tenho o HF. Eu tenho 1 mol por litro de cada um deles. Agora toma cuidado, hein? É o produto que vai perder na proporção 2 para 1 para 1. Então eu perco em função de x, 2x do HF. Eu ganho em função de x, x para o F2 e x para o H2. A relação do equilíbrio é a mesma. Então a gente vai ter lá para o HF 1 menos 2x, para o F2 1 mais x e para o H2 1 mais x. A gente vai escrever a constante de equilíbrio, HF ao quadrado, dividido por H2 dividido por F2. A gente vai fazer a substituição do que foi encontrado no equilíbrio, 1 menos 2x ao quadrado, dividido por 1 mais x, dividido por 1 mais x. A gente sabe que tudo isso vale 0,04. A gente resolve a equação para achar o valorzinho de x e beleza, ele está aqui em mol por litro. Cuidado que ainda não é a resposta, ele quer as concentrações de cada espécie no equilíbrio. Bom, para o H2 é 1 mais x, para o F2 1 mais x e para o HF 1 menos 2x. Então a gente vai pegar os valores, o valor de x, substituir e a gente chega na resposta. Beleza, galera? Obrigado, bons estudos e até a próxima.